Agora sim. Ei, Berger! Fala pessoal, tudo bem? Tudo bom? Obrigado, viu, Berger? Eu que agradeço, poxa, é uma honra. Pessoal, mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês por ter reservado esse tempo para nós estarmos juntos, para conversar sobre um tema extremamente importante em oftalmologia, um tema sempre atual, é muito importante, reparos técnicos. E eu não podia deixar de convidar o Berger. O Berger é só um excelente cirurgião de catarata, pessoa extremamente experiente nesse assunto, é um amigo, né? Eu tive a chance de literalmente ser acompanhado de perto pelo Berger, ele teve a paciência de pegar literalmente na minha mão para a gente aprender um pouco sobre catarata. Eu pesquisei um pouquinho sobre o Berger, gente. O Berger assim, é super discreto, mas ele tem uma excelente formação. O Berger ele fez graduação em medicina na Universidade Federal do Paraná. Berger, se eu estiver errado, você me corrija. E o Berger fez residência em oftalmologia no Instituto Sué Bujanra e também fez especialização em segmento anterior com ênfase voltado para a cirurgia de catarata. O Berger foi durante muito tempo, até pouco tempo atrás, preceptor do Departamento de Cirurgia de Catarata da Universidade de Santo Amaro. E o Berger também está à frente do Fellowship de Cirurgia de Catarata do Hospital da Santa Casa de Santo Amaro. E foi exatamente nesse período que eu tive a oportunidade de estar com o Berger por mais ou menos uns 2 anos. Foi um tempo muito profícuo, a gente aprendeu bastante. E o curioso, gente, é que o Berger não é só bom em catarata, tá bom? Ele tem uma família linda, tem uma esposa e 2 filhas. E o Berg também, para você ver como o Berg pensa fora da caixinha, né? Eu estava aqui lembrando, Berg, que você escreveu um livro sobre o Manual de Dicas em Cirurgia de Catarata, É, mas o mais importante que é isso, você tem um curso além da medicina. isso. E Tem é um um curso que é curso. muito interessante, que nos ajuda a parar para pensar, Berg, que existe um mundo fora do exercício da medicina e da oftalmologia. Bom, Charles, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra. Na verdade, a honra foi minha ensinar. Eu sempre acho que quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes, né? Essa frase Exato. não é minha. E o Charles foi um excelente aluno. Bom, o Charles é um super aluno. Eu sempre o considerei um professor, mesmo ele estando lá do outro lado, né? Tá. E realmente tem um além da medicina que a gente fala sobre outras coisas que acho que a gente precisa começar a pensar nos dias de hoje em relação à Uhum. parte médica e, enfim, para os médicos recém-formados, essas coisas é algo importante, né? Falar Isso. sobre administração, investimento, tudo isso. E você está certíssimo. Muito obrigado e obrigado a todos que estão por aí, tá? Já estou vendo algumas pessoas aí que eu conheço. Tá até Isso. o Anderson aí que fornece as câmeras para mim. Olha Excelente que legal. rapaz. E as câmeras cirúrgicas, aquela que a gente gravava as cirurgias, é ele Ah, que pôs para mim todo o sistema lá, para fazer aqueles é vídeos malucos mesmo. que eu faço lá. Berg, olha só, hoje a gente vai fazer um bate-papo bem informal sobre catarata. Você já tem expertise aí em lidar com o público através das telas. A gente já conversou um pouquinho, mas eu queria ser assim, alguma coisa bastante espontânea e bem informal. E a gente vai discorrendo a respeito do tema e às vezes a gente pode ter algumas interrupções, mas isso faz parte do processo. Berg, catarata é uma condição muito frequente na prática oftalmológica. Existem algumas pessoas que estão nos vendo que não sabem o que é catarata. Fala pra gente o que é catarata. Charles, eu pensei nessa resposta hoje. Você sabe que eu faço umas maluquices, né? Eu já tive essa Sim, conversa com você mentalmente hoje umas 10 vezes, né? Agora eu moro em sério. Dayatuba, então eu vou para São Paulo e volto. Então eu fico treinando as nossas coisas para tudo fingir que a gente já tinha ensaiado, entendeu? Mas catarata para mim é um propósito, é um meio de vida. Então antes de eu Tá, falar o que é catarata, catarata para mim tá. é o que me mantém vivo, é o que eu gosto de fazer. Para os Uhum. pacientes, tem duas formas da gente interpretar. Eu acho essa sua pergunta muito importante e eu acho que a gente tem que começar a quebrar uns paradigmas das explicações óbvias, né? Catarata Isso. é uma doença, entre aspas, ou eu diria hoje uma condição, né? A Academia Americana e a Academia de Cirurgia Refrativa e Catarata dos Estados Unidos, ela diz que hoje a gente tem uma síndrome da disfunção do cristalino, que eu acho que tem muito Ok. mais a ver com o que a gente tem na realidade. Então, o que viria a ser a catarata? Seria uma opacificação, né? Ou seja, Uhum.
uma mudança de coloração e da transparência do cristalino, que é uma lente natural que nós temos dentro do olho. Nosso olho, como você sabe mais do que eu, é um conjunto de lentes, é como se fosse uma máquina de filmar, uma máquina fotográfica. E dentro dessa tem uma lente chamada cristalino. Quando essa lente começa a perder função, e não necessariamente só ficar amarelada, mas em grande parte das vezes ela fica amarela, e ou seja, faz com que a sua imagem fique borrada, você tem então a catarata. Tá? Mas por que eu acho interessante a sua pergunta de outras formas? Há um tempo atrás eu comecei a fazer uns vídeos tentando replicar para o paciente tudo aquilo que eles me perguntam no consultório, ou me perguntavam. Porque quando a gente fala isso que eu acabei de falar, catarata, uma doença causada pela opacificação do cristalino, é uma coisa que o cara vai ler no livro e no Google, né? O que ele precisa saber, o paciente, as pessoas que estão nos assistindo, é o seguinte: a catarata é uma condição de dentro do olho dela que vai fazer com que a visão dela, uma das, né, comece a não agir mais como estava agindo antes. Isso é importante porque muita gente vai chegar, e você sabe tanto quanto eu, e vai falar, ué, mas a minha visão está boa. Ou a minha visão está até melhor do que antes. Eu estou enxergando mais de perto hoje do que eu enxergava antes. E às vezes você surpreende esse paciente, infelizmente, com a seguinte notícia: pois é, meu amigo, mas você tem catarata. Mas como é que pode, se eu líquido na catarata, a pessoa para de enxergar? Então, uma coisa importante é o seguinte: eu acho que a gente tem que mudar um pouco a forma de explicar para os nossos pacientes. Catarata, sim, existe quando você tem uma diminuição da quantidade de visão. Você tem uma alteração, mas também pode acontecer quando você tem qualquer outro tipo de deturpação visual que é causada pelo cristalino. Por exemplo, você tem até a visão de 100%, mas às vezes você não sabe. Hoje a gente tem aparelhos para isso, né, que conseguem medir. Você, o Charles sabe, estou falando você, paciente. Isso. Você consegue medir com alguns aparelhos que, apesar do paciente estar enxergando o que ele diz 100%, a qualidade da visão dele decaiu. Então, a catarata também pode ser causa de diminuição da qualidade de visão, né? Então, não é só aquilo que você acha na internet. A principal causa de cegueira reversível do mundo é causada pela opacificação de cristalino e normalmente cai a visão. A gente tem que falar mais completo. Pode ou não cair a sua visão, né? Mas a sua qualidade visual com certeza está alterada. E tem um detalhe, nem sempre você sabe disso. Porque a qualidade visual quando cai de uma hora para outra, você sabe. Agora, quando ela é progressiva, que vem devagarzinho, ao longo de uma vida, você não tem como saber que a qualidade caiu, exceto quando ela cai muito. Então, assim, catarata, de novo, é uma condição hoje, que eu nem vou chamar de doença, né, Charles? Porque todo mundo hoje vai viver até mais de 100 anos, todo mundo vai ter catarata, né? Então, é uma condição que faz parte das primaveras e que vai diminuir, de alguma forma, a performance do seu olho. E isso pode ser reversível. Então, eu tentaria melhorar essa nossa explicação para o que é catarata para isso aí. Perfeito. Berg, excelente a colocação, porque existem muitas pessoas que ficam discutindo, não, eu tenho catarata, mas ela não evoluiu muito, a catarata ainda não está madura o suficiente, não tem indicação de cirurgia. Não obrigatoriamente. Hoje em dia, então, a disfunção do cristalino está associada com a diminuição da visão, o que compromete sua qualidade de vida, e, consequentemente, então, você pode ter indicação de cirurgia. Berg, muito bom. Com relação à causa de catarata, existem várias delas, né? Você poderia lembrar de algumas causas de catarata para a gente? Bom, a nossa mais comum, né, Charlie? Aquilo que para nós... Opa, desculpa. A nossa mais comum, aquilo que faz parte do nosso dia a dia, é a senil, tá? É a catarata senil, ou seja, causada pelas primaveras, tá? Como eu disse, todo mundo vai ter. Mas sim, tem causas de catarata que podem ter relações com algumas doenças, principalmente, por exemplo, diabetes, é uma que tem muita comum, o uso de algumas medicações, trauma, né? Então a gente pode ter algumas causas que não são frequentes, tá? E que então, por exemplo, é comum, principalmente o paciente mais jovem, falar, poxa, mas eu sou mais novo, né? E eu tenho catarata? Sim, às vezes acontece. De uma pessoa um pouco mais nova ter catarata, ou pelo uso de medicação, ou às vezes é uma condição dela, ou infecção, ou seja, existem várias causas, desde trauma, desde infecções, desde uso de medicação, mas a mais comum, que é o que a gente costuma mais tratar, é a que a gente chama de catarata senil, tá? Perfeito, Berg. Também é possível crianças serem acometidas de catarata, correto? A catarata congênita é uma causa, graças a Deus, bem pouco frequente, mas ela pode acontecer. Então, às vezes, isso é importante até ser falado, né, Charles? Muito bem, porque às vezes a mãe pega a latadinha, né? A paciente tem, ou o paciente tem uma condição no olho diferente, fala tem catarata. E aí a mãe ou o pai fala, poxa,
catarata no olho, não é possível, esse médico errou, Isso. né? Porque né, É. ele é um bebê, mas pode ter. E aí as causas de catarata em bebê são várias, mas o mais importante é o seguinte, tem que ser tratado muito rápido, tá? Então Isso. a gente não pode perder muito tempo com catarata em criança, tá? Tem uma pergunta aqui, ó, o senhor tem prática de fazer cirurgias de monovisão sem avisar os seus pacientes? A gente sempre combina, né, Charles? É uma questão ética. A gente costuma combinar com o paciente, E, né? Eu sempre combino o que vai ser melhor para ele. Hoje em dia, a catarata é uma coisa muito individualizada. uhum. A gente quer sempre dar exatamente o melhor para o paciente. Então, a gente combina normalmente com o paciente a condição que ele vai ficar. É claro, né, Charles, que cirurgia é uma coisa complexa, porque às vezes você combina, mas é difícil de você entender como você vai ficar sem você não estar daquele Assim, jeito, né? Às vezes a gente faz exato. simulação, né? Mas é muito complicado. Os pacientes que já vêm fazendo uso de monovisão, só lembrando, pessoal, monovisão é uma condição em que a gente acaba elegendo o olho dominante para longe, de uma forma geral é isso. O olho não dominante ele acaba ficando para perto. Então, nós temos alguns pacientes que, por exemplo, já fazem o uso da monovisão naturalmente, são acometidos de catarata. Então, é interessante a gente continuar reproduzindo o modelo de visão. O paciente já está adaptado, o cérebro também. Então, pode-se fazer cirurgia de catarata nesse caso, elegendo o olho para longe ou para perto, mas não obrigatoriamente, mas essa é uma opção. Berg, muito bem, você falou para a gente o que é catarata, quais são as causas mais comuns, você já falou inicialmente um pouquinho sobre os sintomas. Pode descrever um pouquinho mais quais são as principais características do paciente portador de catarata, por gentileza? Charles, nós vamos falar o seguinte, ó, tem os comuns que todo mundo vai falar, que é perda de visão, né? E quando a gente fala perda de Isso, visão, não significa cegueira, tá? Por isso que é exato. importante, pode até acontecer a cegueira da famosa cegueira legal, ou seja, o paciente às vezes realmente pode ficar com uma baixa de visão muito, muito intensa, mas nem sempre isso é o comum, tá? Principalmente em Tá. catarata senil, a perda de visão é progressiva. E aí que dá a importância de você passar numa consulta oftalmológica, porque para Isso. nós não adianta muito, e eu respeito muito o que o paciente fala para mim, mas eu preciso me basear, me pautar em coisas que são objetivas. Então, a gente testa isso com os optotipos, aquelas letrinhas quando vocês vão no oftalmologista, porque aquilo tem um padrão com normalidade. Se eu não conheço você, eu preciso me basear com um padrão de normalidade. Se eu já conheço você, eu já sei qual era a tua visão antes daquele momento. Então, se algo piorou, eu preciso investigar por que que piorou, tá? E se você está fora do padrão de normalidade, eu preciso ver se aquele fora de padrão de normalidade é teu padrão, ou se Uhum, realmente tem uhum. algum acometimento. Então, assim, o principal sintoma do paciente é perda de visão, mas ao mesmo tempo pode ser perda de qualidade. E essa perda de qualidade nem sempre ela é falada da forma como você espera. O paciente dificilmente vai chegar, se ele não for um oftalmologista, e fala assim, eu perdi qualidade da visão. Não. Como que ele vai te falar isso? Doutor, as coisas estão um pouco borradas, né? Isso. Um sinal assim que é um sintoma que é característico eu estou com o meu óculos borrando, tá? Eu vou contar um Uhum. segredinho para vocês, só para quem está aqui. Depois de 60 anos, teoricamente, a gente não precisa mais ficar trocando de óculos. O óculos não vence. Ele vence quando ele estraga, né? Quando a gente fala vence, mas ele não vence. Então, quando você começa, depois de 55, 60 anos, a cada 3, 4 meses precisar trocar de óculos, você tem catarata, muito provavelmente, tá? O que está Uhum. acontecendo aí? A tua visão está... esse borramento que você acha que está no óculos, está lá dentro do olho. Tá? Então você borra. Quando você põe o óculos, você faz o fenômeno de abrir a pupila e piscar, então você acha que naquele momento que você acabou de pôr o óculos e limpar, melhorou. Mas vai passar alguns minutinhos, você vai começar a enxergar borrado. Então, perda de quantidade de visão, perda de qualidade de visão, a sensação de que está sempre borrado, e às vezes tem pessoas que são muito detalhistas e elas conseguem reparar o seguinte, fala, nossa, as paredes da minha casa que eram brancas estão ficando amareladas, né? As Uhum. luzes na rua de noite estão começando a me incomodar demais, que antes não me incomodavam. Quando eu olho para o sol, por exemplo, que a pupila fecha, eu não consigo ver as outras coisas ao meu redor. Então, assim, normalmente, os sinais, né, e os sintomas da catarata têm muita relação com a tentativa de enxergar e a não possibilidade de enxergar. Ao depender do grau que você está evoluindo a catarata, isso se torna óbvio, tá? A pessoa ao seu redor, o seu vizinho, o seu familiar, ele olha no teu olho e consegue, às vezes, ver uma manchinha branca ou um amarelo mais forte quando bate uma luz. E aí ele já sabe que aquilo não está ao normal, né? Porque você olha para o olho do Charles, você olha para o meu olho, graças a Deus, por enquanto, está tudo pretinho no meio, né? Mas Ainda quando você está. olha, tem um branquinho, aliás, é daí que veio o nome, né? Catarata, porque tinha um Isso. véu como se fosse uma queda de água e ficava aquele branco, né? Então, mas esse é um caso extremo. A gente Uhum. tem muitas pessoas que não têm o caso extremo de catarata. Então, normalmente as queixas
estão principalmente relacionadas à troca de óculos e à perda de alguma qualidade da função do olho que o paciente não sabe identificar. Então ela fala assim, é engraçado, eu não estou enxergando. E tem um detalhe, então um detalhe paradoxal que eu já falei no início aqui. Às vezes o paciente fala para você que melhorou a visão. E você consegue Principalmente notar para que, perto. principalmente para Principalmente para perto, perto, né? Isso. ele chega e fala assim, olha doutor, o meu óculos está cada vez melhor, eu estou reduzindo o meu grau e eu estou enxergando melhor de perto. É como eu disse, depois de 50, 60 anos, teoricamente você não teria nem que ficar alterando o grau. Se algo está alterando no teu óculos o tempo inteiro, é porque uma lente dentro do teu olho está sendo alterada. E essa lente dentro do teu olho, adivinha, é a própria catarata. Então, assim, é um sintoma paradoxal, mas quando o paciente fala para mim que está enxergando melhor de perto, eu já fico com as antenas em pé e eu falo, meu Deus, como é que eu vou falar para minha amiga e para o meu amigo que ele tem catarata? Vamos olhar primeiro e fotografar, então. Ô Berger, vamos falar sobre tratamento de catarata. Quando a gente pensa então em cirurgia de catarata, às vezes basicamente um tratamento que é cirúrgico, correto? Só existe o cirúrgico. Só existe o cirúrgico e a cirurgia de catarata nos últimos 20 anos ela sofreu grandes modificações. Dá para você falar rapidamente assim para a gente como foi que aconteceu, a intra, Claro. a extra e hoje a facomodificação? Claro, exatamente. Assim, na verdade, é um bom disclaimer que você fez aí, a gente precisa falar, tá? Não existe, apesar de propagandas de charlatões, o charlatão ele só quer pegar o seu dinheiro. O propósito dele é só pegar o dinheiro de quem quer pagar. E para quem já esteve, sim, acredita em mim, eu já estive doente. Quando você está doente, você acredita em muita coisa, você quer alguma coisa porque você precisa, tá? Mas o charlatão, infelizmente, ele não está comprometido com ciência. Então, não existe massagem, não existe yoga para olho e não existe remédio para melhorar a catarata. Quando você consegue estudar isso de uma maneira científica, é muito óbvio. Para mim, para o Charles, isso é muito óbvio. Tá? Mas para as outras pessoas que veem um olho amarelo, falam, eu vou dar uma coisa para limpar. Aquilo não tem como limpar. Tá? Assim, é uma proteína degradada durante anos. Aquilo não vai voltar ao normal. Então, assim, a única forma de você resolver isso é retirar de dentro do olho aquilo que está com defeito. Pensa o seguinte, apendicite e pedra na vesícula, né? Para fazer duas comparações um pouco mais esdrúxulas. A solução para isso é retirar a vesícula ou o apêndice. E acabou. E resolve o problema. E a catarata é exatamente igual. Você vai remover essa parte de dentro do teu olho e vai substituir por uma lente artificial. Precisa, tá? Todo mundo pergunta, eu sei que depois você vai perguntar isso, Charles, mas precisa. A cirurgia de catarata, sim, ela vai uma lente. Exceto em alguns raros casos que a gente não coloca, na maioria você vai substituir. Por quê? Porque você está tirando uma lente que já tem um grau, tá? Essa lente tem um grau dentro do olho, então você vai substituir. Nós começamos a cirurgia de catarata lá atrás. Isso tem datas desde 5.000 anos antes de Cristo, com os indianos e os egípcios fazendo isso, que era só remover essa parte que ficava amarelada da frente do olho, tá? Então tem a cirurgia mais antiga do mundo, a Cauting, que não se usa mais, apesar de a gente ter uns vídeos pela internet, que seria só remoção, basicamente derrubar lá para trás do olho a catarata. E a gente não faz isso, tá? A outra que se fez durante os primeiros momentos era remover o cristalino inteiro. Imagina o cristalino, para quem está nos assistindo, como uma cebola. Então ela tem o conteúdo interno e a casca da cebola, né? Então quando você fazia a cirurgia, esse tipo de cirurgia, você removia a cebola inteira. E aí, nesse caso, você não punha a lente. Mas, para aquele indivíduo que tinha um olho com a catarata muito grande, branca ou totalmente preta, que ele não conseguia enxergar nada, era uma bênção ele conseguir enxergar um pouco de alguma coisa, né? Depois nós passamos por uma outra cirurgia, que foi uma super evolução, em que você retirava somente aquilo que tinha dentro da cebola. Eu estou fazendo a comparação com a catarata sendo uma cebola com a casca. Então agora, na facectomia, você só removia a cebola e deixava a casca dela. Com essa remoção da casca, você tinha um local para implantar a lente da pessoa. Isso mudou completamente o rumo da catarata, de algo que era uma cirurgia com muito mais risco, para uma cirurgia com muito menos riscos e já com algum upgrade, tá? E aí, por volta da década do final de 70, 80, nós começamos com Kellman, que inventou um aparelho fantástico, que hoje é o meu aparelho que eu mais gosto, que é o facoemulsificador. Transformou uma cirurgia que, para nós da oftalmologia, era um corte de 1 centímetro e umas 3 gotas de sangue. Para nós da oftalmologia, isso é uma hemorragia absurda e um rasgo absurdo, tá? Mas, brincadeiras à parte, esse corte de 1 centímetro virou uma ponta de uma lapiseira ou de uma caneta, que é como a gente faz a cirurgia hoje. E essa cirurgia, então, hoje, a moderna, é feita em muito menos tempo, de uma forma muito mais segura. O paciente faz com anestesia tópica, em sua grande maioria, e a gente retira a catarata,
transformando a catarata num líquido, num pó, com esse dispositivo, remove por esse pequeno buraquinho e por esse pequeno buraquinho a gente já põe a lente, tá? E hoje nós estamos numa parte mais moderna disso, em que a gente pode ter uma parte assistida antes da cirurgia acontecer, sendo feita por laser, tá? Mas eu acho interessante a gente dar essa pitada, porque a cirurgia de catarata não é cirurgia feita a laser, tá? Tem um motivo histórico para ter essa confusão, mas cirurgia de catarata é feita com ultrassom. E o teu médico ele não está te enganando quando ele fala que não é laser. É porque não é mesmo, tá? Existe sim um momento de se fazer o laser para fazer uma parte assistida da cirurgia, ou seja, uma parte extra, que ele vai ajudar. Mas mesmo assim, você precisa voltar e fazer a parte do ultrassom com faca emulsificador para retirar a catarata e colocar a lente. Então, na verdade, é um upgrade da cirurgia, mas ela não deixou de ser a cirurgia mais moderna. O que já é muito seguro e com muita experiência, muito feito no mundo inteiro. Tá? Berger, muito legal. Assim, agora existem outras dúvidas muito frequentes no consultório. O paciente vem para a gente e diz, doutor, eu vou operar um olho ou os dois olhos ao mesmo tempo? Na tua rotina. Aqui no Brasil, a gente só opera o olho por vez, correto? São raríssimos os casos em que a gente faz 2 olhos, tá? Tem casos que são feitos para serem feitos, por exemplo, cirurgia pediátrica às vezes se faz por um motivo de anestesia, essas coisas. Às vezes você faz em situações muito específicas, você vai para muito longe, aquelas campanhas que às vezes faz para a população mais carente, então você vai demorar para voltar. Às vezes você executa não exatamente no mesmo dia, tá? Ou a condição do paciente é muito crítica que vale a pena fazer no momento, por exemplo, o deslocamento do paciente, a ida até o médico, a intubação ou a anestesia, se for feita, pode ser muito arriscado. Então, às vezes você se arrisca. Mas isso, assim, é 1%, tá? 99% das vezes você faz um olho só, espera por vários motivos. O principal é segurança, tá? Porque é uma cirurgia. Eu brinco muito com os meus pacientes o seguinte, olha, quem sabe de tudo é Deus. Se ele tivesse feito a gente nativamente para fazer cirurgia, ele já fazia a gente com zíper. Então, a gente não tem zíper, a gente não tem botão, a gente não tem velcro. Então, ele nos deu a inteligência para a gente fazer cirurgia, mas temos que cortar alguma coisa. Então, assim, as coisas podem não sair como a gente planejou e pode, por N motivos, não ser assim. Então, você imagina um problema, tipo infecção, alguma coisa em 2 olhos. Por isso que a gente não faz. Até porque, às vezes, a gente precisa, como até já foi perguntado em questão de monovisão, tudo, às vezes a gente precisa ajustar a segunda lente em função do primeiro olho. E aí, às vezes, esse intervalo que a gente tem para fazer as medidas, tudo pode nos dar um upgrade para fazer o segundo olho. Então, assim, normalmente é um olho e depois o outro, com um intervalo mínimo de 15 dias, idealmente, uma semana no mínimo, quando você faz um tipo de lente especial, você faz uma semana. Mas normalmente 15 dias a 30 dias, tá? É assim mesmo. Perfeito, Berger. Uma outra dúvida muito frequente do consultório é o seguinte, doutor, a tal da lente importada, Berger, não é raro o paciente já entrar dentro do consultório e dizer, doutor, vocês trabalham aqui com a lente importada ou com lente nacional? Como é que acontece na tua prática oftalmológica? Charles, eu sempre tento mudar, você sabe que, como você disse, eu penso fora da casinha, eu tento sempre mudar os paradigmas. Então, assim, a primeira coisa que eu digo para o paciente é a seguinte, não existe lente ruim, tá? A Anvisa é um dos órgãos regulatórios do mundo mais chatos que existe, extremamente burocrático, eles dificultam muita coisa, mas por outro lado tem um único fator positivo, não entra bobagem, tá? Então, assim, todas as lentes que nós vamos colocar no olho de vocês, seja você uma pessoa, um paciente particular que vai fazer uma cirurgia bem cara, ou seja você o paciente que vai entrar pelo SUS, vai fazer cirurgia comigo, com o Charles, as lentes são sempre boas, tá? Agora, existem diferenças? Existem, tá? Assim como você pode ter um óculos que você comprou mais barato e ele te serve, e você, de repente, precisa, por algum motivo, de um óculos de uma marca mais cara, com uma lente mais cara, mais fina, que te dá alguns upgrades, existe isso, tá? Existe mesmo. Então, assim, eu não gosto muito de dividir mais hoje lente importada e nacional, porque nós temos importadas ruins, e nós temos ruins no sentido assim, nós temos importadas que são equivalentes às nacionais mais baratas. E nós temos nacionais hoje muito equivalentes às importadas no sentido de lentes premium, tá? Então, eu digo o seguinte, hoje nós temos a lente normal para cirurgia de catarata, que é aquela assim, você tem um problema, uma doença, vai operar catarata. Então, eu vou colocar a melhor lente possível, mais barata, que seja, por exemplo, no SUS, que é o que a gente consegue, infelizmente, por causa dos recursos, mas uma lente boa, que vai dentro do seu olho para corrigir um problema.
Agora, você Ok. quer fazer algo a mais? Você quer fazer uma coisa que vai te dar um algo a mais além da cirurgia? Ou seja, o que pode dar a mais? Uma supervisão? Não, não é uma supervisão, mas pode te dar algumas coisas que hoje em dia é possível. Por exemplo, visão de longe, de perto. Correção de Isso. astigmatismo, entendeu? Visão com foco estendido, visões que corrigem algumas distorções de imagem pela descentralização de lente. Então, nós temos tecnologias que dão upgrade. Essas Uhum. tecnologias que dão upgrade, essas lentes são mais caras. Por que as lentes são Ok. mais caras? Porque nós estamos Uhum. falando aí de um procedimento já refrativo. Nós não estamos mais Isso. falando de um procedimento de catarata. Então, assim, Tá. esse papo de nacional importada, ele existe. As pessoas perguntam mesmo, você tem toda a razão, todo mundo pergunta, mas eu gosto sempre de explicar. As lentes são todas boas, Uhum. mas, se você tiver condição, você vai pôr algo que vai ficar eternamente dentro do seu olho. Então, assim, se você... Aí é uma questão do que você dá valor e importância. Eu vejo Uhum. muita gente, eu vou fazer muita gente pensar agora com o que eu vou falar. Eu já vi gente falando, eu quero pôr a lente que o convênio paga, a lente nacional, tudo. Isso. E na hora do Ok. óculos, compra o óculos mais caro que tem. Então, assim, é questão de valor e de princípio. Você vai pôr algo, uma prótese que vai ficar no teu olho para sempre. Eu, se pudesse, colocaria melhor. Se você não pode colocar, se você tem algum problema financeiro e não pode, não deixe de fazer a cirurgia por isso, porque o que vai dentro do teu olho é bom. Berg, você vê como o tempo passa rápido, já se foram 29 minutos, a gente só tem um minutinho para encerrar, que pena. São Mas aí, 30? do Nossa, lado, tá bom. são 30, a não sei que inicialmente 30. Tá bom. Eu vou fazer mais uma ou duas perguntas, Berg. Uma coisa muito frequente também, e você até mencionou rapidamente, é assim, o paciente vem fazer a cirurgia de catarata com a expectativa de ficar totalmente isento do uso de óculos após a cirurgia. Pode acontecer, mas isso não é a regra geral, correto? A gente, assim, né, Charles, a gente faz um dos exames mais importantes que a gente faz antes da cirurgia de catarata é a biometria. A biometria é um exame que a gente vai Isso. calcular a lente. Por quê? Como eu disse, dentro do olho cristalino, a catarata em si era uma lente. Ela era uma lente natural. Então você já vai tirar. Vamos supor que essa lente tenha 22 graus, que é mais ou menos Ok. isso que ela normalmente tem. Só que você já tinha um grau de óculos de 3, 4 graus. Então a gente já faz um cálculo que, já que vai trocar uma lente, já tenta diminuir esse teu grau. Mas o objetivo Perfeito. é te tornar o mais independente possível, principalmente em situações refrativas. Isso até para lentes premium. Não existe Uhum. isso de vou zerar. O que acontece é que muitas vezes o ser humano se adapta muito fácil. Então, muitas vezes o que acontece é o seguinte: quando você põe uma lente que está adequada para o dia a dia da pessoa, ele praticamente não usa óculos. E isso acontece, Uhum. às vezes, você pondo uma lente simples, monofocal para longe, com um pequeno ajuste no outro olho, aquilo de monovisão, ele consegue enxergar um pouco para perto, de tal forma que, assim, ele vai usar óculos muito poucas vezes. Entendeu? Mas, Uhum. assim, não é o objetivo principal te deixar zerado, aliás, nem da cirurgia refrativa. É diminuir a Isso. dependência do seu óculos. Ou seja, te tornar uma pessoa que você fique no seu dia a dia como uma pessoa, por exemplo, como eu, comum, que eu não tenho grau, mas eu já estou precisando de grau para perto, viu, Charles? As primaveras estão passando. E assim, Já se passaram. eu se fosse ser realmente honesto, eu precisaria um pouquinho de ajuste para longe de astigmatismo. Mas eu estou Claro. satisfeito assim. Então a ideia é te tornar satisfeito assim. Berg, tinha catarata, tinha meus sintomas, fiz a minha cirurgia, agora eu voltei à minha rotina. O que é que eu posso fazer? Quais são as orientações no pós-operatório imediato, intermediário e pós-operatório de longa data? Qual a tua O, rotina na orientação dos teus pacientes? o imediato, assim, tem muita coisa, Charles, então vamos desmistificar muito mais coisas aqui. O Isso, imediato se relaciona muito a esforço e pegar peso. Esforço certo. físico e pegar peso. Por quê? Porque é uma cirurgia que não vai ponto, né? E a lente, ela Uhum. não é fixa em lugar nenhum, então ainda assim, as coisas estão muito móveis lá dentro, no Ok. sentido, não é que está móvel, está tudo balançando, mas assim, numa descompressão súbita do olho, numa pancada, alguma coisa, pode não andar bem. Então, nada que envolva pegar peso ou esforço físico pode ser feito no imediato. Quer cozinhar, quer assistir televisão, quer ler livro, você pode fazer tudo isso, tá? Desmistificando. Então, o vapor, não tem problema o vapor da cozinha. O que Isso. acontece é que se você tomar uma lufada de vapor, a nossa tendência por instinto é ir pôr a mão no olho. Então, cuidado com a mão no olho é que não pode. Ah, Uhum. doutor, posso cozinhar? Pode, mas a gente tem que interpretar. Tem pessoas que você fala pode cozinhar, é para a pessoa cozinhar um ovo para ela, fazer um café. E aí tem outras pessoas que entendem que poder cozinhar é fazer uma feijoada para um batalhão. A feijoada para o batalhão, o problema não é a comida em si, é o peso da panela. É. Então, assim,
pode praticamente tudo desde que não envolva esforço físico. No médio prazo, você pode começar a voltar praticamente à sua vida normal. Médio prazo eu digo acima de 30 dias, tá? O que eu sempre tenho um pouquinho de restrição é pessoas que, por exemplo, fazem, por exemplo, artes marciais. Não é uma boa ideia, tá? De esperar um pouquinho, praticantes de artes marciais de contato, pessoas que fazem esportes radicais, que às vezes pode cair, bater o olho. Então, eu esperaria mais meses, 3, 4, 6 meses, tá? A partir daí você pode fazer tudo normal, porque aí você, teoricamente, já não tem nenhum comprometimento. Mas assim, eu tomaria muito cuidado, o paciente, o principal é tomar muito cuidado nos primeiros dias. A gente sabe como cirurgia, os primeiros dias, os primeiros momentos com cuidado com o colírio, eles são imperativos para impedir infecção e dar tudo bem. A partir daí, normalmente é voo de cruzeiro e está indo tudo à deriva e está indo tudo bem. Berg, uma última pergunta antes das tuas considerações finais. É muito comum também os pacientes chegarem até a gente e dizer, doutor, fiz a minha cirurgia de catarata, minha visão está embaçada, e eu conversei com fulano de tal, ele disse que eu tinha que fazer uma limpezinha da lente. Então... Está acontecendo com o paciente que fez a cirurgia e precisa fazer laser na lente. Isso é uma coisa interessante, porque, assim, em primeiro lugar, a catarata nunca mais volta, tá, pessoal? Ela não volta. Como eu falei, ela voltaria se a gente vivesse uns 300 anos. Talvez a célula se recompusesse, mas não é o caso. Então, ela não volta, tá? O que acontece é o seguinte, no corpo humano, a coisa é tão bem feita que tudo, quando você tira, eles tentam se recompor. Então, apesar de todas as tecnologias que se faz com a lente, com a forma como a gente limpa a catarata, ainda pode acontecer de pequenas células microscópicas sobrarem na periferia da catarata e elas continuarem nascendo, tá? Elas nascem por onde? Por trás da lente, porque é o único lugar que elas têm para nascer. E quando elas nascem, elas fazem exatamente o que elas nasceram para fazer. Elas vão criando um novo cristalino, só que não existe um espaço mais para isso. Então esse novo cristalino já nasce, né, entre aspas, com um certo borramento, ele nasce opacificado. Então basicamente o que acontece é uma sujeirinha natural que pode acontecer atrás da lente. Lembra da casca de cebola que eu falei? Tirou a cebola inteira e deixou a casca. Na parte de trás da casca, às vezes pode nascer um pouquinho de célula, como se a catarata fosse nascer de novo. A limpeza, basicamente, é a gente fazer um laser para fazer um buraquinho aqui nesse local que a gente tinha deixado de propósito e a gente pode fazer um laser. Então, ao invés de ser uma casca de ovo, vai ficar um buraquinho aqui no meio, nunca mais nada vai acontecer lá. Mas a catarata não volta, tá? Ela não volta. Isso aí, no passado, nos livros antigos, era chamado de recidiva da catarata. Não existe. É porque é um crescimento celular que não é tão incomum assim, tá? Pode acontecer, não se assuste. Um procedimento a laser de 2, 3 minutos resolve o seu problema, tá? Perfeito. Berg, olha, já se passaram 35 minutos. É muito rápido o tempo, mas isso é um bom sinal. Significa dizer que o assunto é extremamente interessante. Ele é bastante dinâmico, desperta muito interesse por parte dos ouvintes e fica a expectativa da gente se reunir mais uma vez para bater um papo. Mas eu queria que, antes que a gente encerrasse, você fizesse os seus comentários, as suas considerações finais, fazendo um resumão de tudo que você falou sobre catarata. Tá ótimo, Charles. Bom, antes de tudo, eu agradeço demais aí o convite, foi muito bacana. Obrigado. Você sabe que se deixar eu gosto de falar, eu fico falando mesmo, e parabéns. Eu acho que a nossa função aqui é justamente informar aos pacientes para que eles tenham o melhor poder de decisão. Então, fazendo um resumão, catarata é algo hoje, não fiquem preocupados, catarata já está, para mim, está fugindo da questão doença, tá? É uma condição praticamente natural que a maioria dos seres humanos vai ter. Não existe até hoje absolutamente nenhum tipo de tratamento a não ser cirúrgico. Então é muito simples. Toda vez que você encontrar alguma coisa que está dizendo que vai curar a tua catarata com remédio, com líquido, com massagem, é muito fácil, é só você não seguir. Porque não existe, infelizmente. Eu gostaria que existisse, mas não existe, tá? Tem outros tipos de tratamento que a gente consegue fazer com colírios, a gente consegue fazer com massagens, a gente consegue fazer um monte de coisa, mas a catarata não dá, tá? E o tratamento é cirúrgico. A cirurgia não é simples, é uma das cirurgias mais complexas que existem. Porém, nós temos uma única vantagem como oftalmologistas. Nós temos muitos pacientes, tá? E nós temos 2 olhos. Então, assim, a gente treina muito. Então, o nosso número de cirurgias é muito diferente de um cirurgião experiente da barriga, que tem mais de 100, 200 cirurgias. O nosso número de cirurgias é 10, 15, 20, 30, 40, 50 mil, 200 mil. Então, nós temos um número muito grande de cirurgias. Então, a cirurgia para o paciente é uma experiência de doença, mas é uma experiência muito tranquila. Você passa por uma cirurgia que dura minutos, tá? Que dura minutos e já sai normalmente, 99% dos casos, enxergando. Faça todas as orientações que o seu médico recomendar. Use todos os colírios que ele recomendar. E assim, não se irrite se ele pedir exames a mais. Hoje em dia, a cirurgia de catarata é muito personalizada.
Então, os exames são para esclarecer e tirar dúvidas para a gente não cometer gafes de falar essa cirurgia é boa para você, essa lente é boa para você. Às vezes a melhor lente para você é a mais barata e às vezes para chegar nessa conclusão a gente tem que se amparar em outros exames e outros conceitos. Charles, ó, se deixar eu vou ficar falando, cara. Olha só, pessoal, eu gostaria mais uma vez, Berger, muitíssimo obrigado por ter atendido ao nosso convite, por ter reservado esse tempo para estar conosco, com os nossos seguidores. Pessoal, a nossa intenção é compartilhar um pouco da nossa experiência, conhecimento, informar a nossa população a respeito de saúde ocular. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, acessar nossas mídias digitais do Dr. Berger também. Não esqueça também que todas as quartas-feiras, às 21 horas, a gente tem um encontro marcado aqui para discutir assuntos bem interessantes. Eu acho que é a Karina que está lá também, viu, Berger? Berger, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Foi um prazer. E a gente se vê na próxima live. Berger, obrigado, cara. Foi um prazer, viu? Parabéns, Charles. Parabéns. Sucesso para vocês e tal. Até mais. Que coisa Valeu. pode me chamar. Um abraço. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.